Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um editorial do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, e estou aqui hoje sozinho. Pois é, tem uns recadinhos especiais aí pra vocês. Provérbios 19 e 21 já dizia: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu tô aqui para dar a triste notícia para vocês de que o podcast Leitura Bíblica Comentada teve que entrar em férias mais cedo. Diz aí, você achou que eu ia dizer que o podcast acabou, né? Não acabou não, fica tranquilo. Não é segredo pra ninguém que a Carol tá no finalzinho da gestação da Alícia e que o Thiago Moreira é pastor e professor. Então, vira e mexe, ele tem convites para um congresso aqui, para uma aula ali e tal. E, infelizmente, tudo isso se intensificou bastante nas últimas semanas e complicou bastante a nossa agenda de gravações, o que fez com que a gente não conseguisse gravar o que seria o último episódio do ano, Levítico 6, pelo menos a tempo de publicar ele hoje, que é a data de publicação original do LBC. Então a gente conversou bastante entre nós três e decidiu, talvez pelo óbvio, adiantar as férias em uma semana. Eu não lembro se eu já tinha contado ou não para vocês que o retorno do podcast no ano que vem também vai ser atrasado por conta da gestação da Carol. Normalmente a gente dá um descanso para vocês aí como ouvintes do LBC de 2 meses. A gente para em dezembro e janeiro e costuma voltar em fevereiro. Mas como a Alícia, se tudo der certo, vai chegar aí no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, mais ou menos, é claro que a gente não vai exigir nada da Carol, a gente vai dar um tempinho a mais para ela curtir pelo menos esse primeiro mês aí de maternidade, onde normalmente impera o caos, né? Imagina agora com 3 crianças, hein, Carol? Será que você dá conta? Enfim, a gente vai voltar com o LBC não em fevereiro, mas só em março. Claro que esse é o plano atual, né? Eu já falei para vocês no início desse episódio que a gente faz os nossos planos, mas o que prevalece no fim das contas são sempre os planos de Deus. Então, mas a gente vai ficar sem podcast esse tempo todo? A ideia é que não. Ainda essa semana, se tudo der certo, na sexta-feira, vai sair mais um episódio do Literário. A gente leu o livro Casas de Chá, que foi recentemente publicado pela Ultimato, um livro muito legal, inclusive recomendo que vocês ouçam o episódio e façam sim a leitura desse livro. E daqui a algumas semanas, no dia 19 de dezembro, já bem pertinho do Natal, sai o último literário do ano. A gente vai ler com vocês O Mágico de Oz. Aliás, aproveita esses próximos dias para ler com a gente, por que não, né? E conversar sobre a leitura lá no Discord do Ictus. Você já conhece o caminho para participar, é de graça. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. A gente deve publicar lá um cronograma de leitura e abrir um espaço para a gente conversar durante a leitura. Pensando já no ano que vem, tem muita novidade chegando, tá? Muita mesmo. Agora um recado importante. Se você acompanha o podcast seguindo só o Leitura Bíblica Comentada, eu sugiro fortemente, tá? Fortemente mesmo, que você procure agora no seu aplicativo de áudio o Ictus Podcast. Para escrever é ICHTHUS. Por que isso? Lá no Ictus Podcast, a gente também publica todos os episódios do LBC simultaneamente. Então sai no LBC, sai no Ictus Podcast. Ou seja, você nem precisa seguir os dois. Mas se você segue o Ictus Podcast, saiba que lá também a gente vai começar a publicar um monte de coisa nova a partir de fevereiro do ano que vem. Pois é, um mês antes do retorno do LBC. Sério, segue agora mesmo o Ictus Podcast para não perder nada. Mas o que vai ter de novidade? Calma, pequeno gafanhoto.
No início de fevereiro deve sair outro editorial igual esse, explicando aí sim, tintim por tintim, cada uma das novidades. Só fica preparado desde já assinando sim o Ictus Podcast no seu aplicativo que você usa para ouvir a gente normalmente. Finalmente, eu queria aproveitar a oportunidade de não só dar esses recados para vocês, mas de agradecer. Agradecer cada um dos ouvintes que esteve com a gente ao longo de 2025. Foi um ano muito especial para o LBC, um ano muito especial para cada um de nós três, para mim, para Carol, para o Thiago, e eu espero que tenha sido um ano especial para vocês também. Eu queria agradecer também a Carol, agradecer o pastor Thiago pela imensa parceria que vocês têm comigo e que permite existir o LBC. E lembrar também vocês, ouvintes, que os boletos continuam chegando, mesmo nas férias. Pois é, nas férias a gente também paga conta. Então a gente continua precisando de vocês nos apoios financeiros. Você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é se tornando um apoiador no Catarse. Para conhecer o projeto, acesse catarse.me/ictus. Você pode fazer doações avulsas ou até recorrentes. Tem muitos apoiadores que preferem fazer via Pix. A gente tem a chave Pix na descrição do programa. E você pode fazer as suas compras na Amazon, seja do produto que for, não precisa ser livros, através do nosso link de afiliado. É só acessar ictus.com.br/Amazon. Eu sei que a gente está em semana aí de Black Friday, eu sei que o Natal está chegando e que muitos de vocês vão fazer várias compras na Amazon. Então não se esqueça de usar o nosso link para todas elas, tá bom? É um jeito muito bom e muito fácil de vocês abençoarem as nossas vidas financeiramente. E o último pedido que eu tenho é para que vocês não se esqueçam de orar por nós. A Carol não está aqui para falar isso hoje, mas eu também sempre falo, né? Não deixem que o fato da gente não aparecer toda semana no áudio de vocês faça com que vocês se esqueçam de orar por nós. Nós precisamos muito da oração de vocês. Orem também bastante pela Carol, que está passando pelo finalzinho da gestação. A gente sabe que é uma época sempre mais delicada, que requer um pouco mais de cuidados. Que ela passe bem, que a Alicia chegue com bastante saúde e que tudo aconteça da melhor maneira possível. E é isso. Queria desejar para cada um de vocês um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso. E para não deixar vocês sem nada mais prático aqui nesse episódio, segue aí um áudio de uma devocional que eu gravei, editei e postei lá no Instagram do Ictus já tem algumas semanas. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Hoje eu estava fazendo a minha devocional e passei lá em Provérbios 4. Ele começa assim: meus filhos ouçam quando seu pai lhes ensina. É um provérbio que vai falar bastante sobre educação de filhos, né? Eu gostei bastante desse provérbio. Nele, o Salomão, o autor do provérbio, ele lembra dos conselhos do pai dele, o Davi. Quando eu era filho de meu pai me ensinava. Legal, né? Leve minhas palavras a sério. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Eu consigo até imaginar o Davi lá, com o dedo na cara do Salomão, passando esses ensinamentos, sei lá, depois de o Salomão fazer alguma estripulia ou alguma coisa assim. Mas esse salmo falou muito comigo. Eu sou pai de 2 meninos, né? Vocês já devem saber, o Lucas e o Daniel. Um já adolescente, o outro ainda criança. E uma das coisas que mais me preocupa em relação a eles, sempre me preocupou, são as famosas más companhias. E esse provérbio caiu como uma bomba para mim nesse sentido. Um dos principais conselhos práticos aí do Salomão é o seguinte: não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. O caminho dos justos é como a primeira luz ao amanhecer que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar.
É muito bonito de ver, né, isso daí, porque ao mesmo tempo em que estão vindo conselhos, a gente percebe uma beleza poética embebida aí no texto. Essa questão do caminho ser como a primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais, enquanto o caminho dos perversos é a mais absoluta escuridão. Tão escuro que eles nem percebem onde eles estão tropeçando. Olha, eu já sou velho e eu já vi algumas vezes, infelizmente, crianças em famílias próximas até se perderem no caminho conforme elas foram crescendo. E o pior de tudo é que quando elas chegaram na fase adulta, você já sabe, né? Aquele desastre. O pior de tudo é que desde o início já dava para ver que ia dar nisso. Por causa da negligência dos pais, a gente via os pais simplesmente não educando seus filhos, sabe? Não dando as broncas que eles precisavam, não fazendo as correções de rota que eles tinham que fazer, deixando a vida acontecer ao léu. E, obviamente, os filhos acabaram totalmente perdidos na vida. E eu não estou falando aqui só de questões religiosas, não, tá? Eu estou falando de transformar a pessoa num ser humano bom, sabe? De ajudar uma criança a entender o certo e o errado, a entender o que é ser educado, a entender que o direito dela termina quando ela avança em cima do direito dos outros, sabe? Quanta gente ruim que a gente vê hoje em dia no mundo e que talvez pudesse ter sido corrigido pela simples atenção de um pai ou uma mãe falando: olha, filho, não imita a conduta dos perversos, não segue o caminho dos maus. É claro que fazer isso não é garantia de nada, né? Cada um, no fim das contas, constrói a sua própria história, decide seus próprios caminhos. Quantas famílias aí você já conhece que tem vários irmãos e, em tese, todo mundo com a mesma criação, né? Mas todo mundo é super diferente um do outro. A minha própria família. Eu fui criado em 4 irmãos e todos sendo criados dentro da mesma casa, com os mesmos pais, os mesmos princípios e tudo. E cada um foi para um canto da vida, cada um foi construir a sua história e você percebe que cada um tem decisões importantes da vida diferentes uns dos outros. Mas você percebe que o alicerce está lá? Cada um de nós tem a informação que precisa para tomar, sim, como adultos que somos, suas próprias decisões. E o Salomão encerra esse provérbio de um jeito muito bonito. Acima de todas as coisas, guarde seu coração. Olha que bonito. Guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. É claro que eu terminei essa minha devocional orando pelos meus 2 filhos, mas principalmente orando por mim mesmo. Orando para que Deus me dê condições de ser um bom pai, de perceber os momentos em que eu preciso intervir na vida dos meus filhos, de ensiná-los que eu posso ser sim um porto seguro para os momentos de perigo, para os momentos de tristeza, para qualquer momento que eles precisarem da minha ajuda. Que eles saibam que eles têm um pai. Bom dia para vocês.